Olá, mulheres positivas! Hoje aqui comigo uma mulher mais que inspiradora. E para conduzir essa conversa comigo, Alessia Nerli. É isso, Fabi. Vamos juntos hoje. Roda a vinheta. Mulheres Positivas. Oferecimento TIM e Mulheres Positivas. Um app criativo com oportunidade para todas. Muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço, gente. Agradeço muito estar aqui presente com vocês. Que eu tenho certeza que vai ser um bate-papo bom, hein? Já tô aqui, ó, já empolgada com isso. O privilégio é todo nosso. Eu te falei fora do ar que eu não assisto Big Brother. Mas eu sei que você é uma mulher inteligente, estrategista. Deve ser uma mulher difícil para negociar no talo. Sei que você é uma mulher que tem uma carreira profissional muito bem sucedida. Fez MBA, estudou um montão, trabalhou em um monte de empresa. Conta para quem tá te ouvindo e assistindo um pouco desse outro lado que infelizmente é pouco explorado hoje na mídia. Então, né, gente, é pouco explorado mesmo. A gente tava falando aqui, fora do ar, aqui pra vocês terem uma noção, o quanto que a gente fica perdido às vezes. Querendo até falar um pouco mais sobre esse nosso lado, e a gente fica travado, porque a mídia, ela resume muito a gente, às vezes, ao que tá rolando de fofoca, a nossa vida pessoal, e esquece muito do profissional nosso, né? E isso é tão importante pra gente hoje em dia poder explicar, falar, colocar a boca no mundo mesmo, mostrar um pouquinho da nossa história. Ainda mais pra mim, como mulher, que eu sou uma mulher nova ainda, e desde cedo tava ali na batalha, tentando correr atrás. Eu acho que é muito importante a gente poder ter essa voz pra falar pro pessoal e a galera entender esse outro lado também, né, um pouquinho. Você sempre foi estrategista? De onde veio isso? Olha, isso foi sempre, tá? Eu acho que é educação. Foi mamãe que me ensinou lá atrás que eu tinha que ser muito observadora, muito estrategista. E eu acho que eu levei isso bem ao pé da letra mesmo. Então sempre fui bastante, sempre muito, assim, desde criança. Desde criança mesmo, até dos amiguinhos que eu tinha, com quem eu andava, como eu me comportava. Eu sempre me importei muito com isso. Porque eu achava que podia me levar muito mais longe se eu prestasse atenção nessas coisinhas ao meu redor. Então, livros que eu sempre li muito livro para aprender a me comportar, para aprender a me portar, porque eu me preocupava bastante em aonde eu ia estar um dia na vida, aonde eu ia chegar. Então sempre fui muito focada nisso. Você assistiu a Sarah no Big Brother, Ale? Com certeza eu assisti. E eu te achava muito estrategista. Inclusive, quando a gente se conheceu hoje, pessoalmente, eu fiquei te vendo. Você é uma mulher que preenche, você tem presença, você é forte. Muita. Obrigada. E você é muito diferente do que você é nas fotos. Eu adoro que o povo me elogia. Ah, Sarah, você é mais outra pessoalmente. Eu falei, graças a Deus, que eu mexo muito tanto mais nas fotos no Photoshop. Pra ficar melhor, gente. Você é muito melhor pessoalmente. Agora, essa coisa toda de você ser essa mulher forte, essa mulher estrategista, isso não veio do nada. Você se preparou, você foi atrás, você foi morar nos Estados Unidos, Sim. Você fez MBA, você foi uma mulher que correu atrás, né? Olha, acho que quando eu for falar da minha história, assim, eu acho que ela começou bem de novinha mesmo. Então, assim, comecei a correr atrás desde cedo, sim. Desde os 14 anos eu panfletava no sinal pra poder ganhar dinheiro. Porque eu sou, apesar de ser filha única, a minha mãe nunca foi de me mimar muito. Então ela sempre me deixou assim, não, você tem que conquistar as coisas pra você ser quem você é. Então eu corri muito atrás desde sempre. Então desde os 14 já panfletava em sinal. A partir dos 16 foi quando surgiu a oportunidade de eu ser modelo. E aí eu tentei ser modelo durante um tempo. Mas sempre fazendo muito evento, assim, eventos até, alguns eventos de, sabe assim, uns eventos mais empresariais, que a gente fica lá, aquela coisa de palco, apresentar coisa. Tentei desde sempre naquela correria. E aí entrei na faculdade muito nova, entrei na faculdade com 16 anos. Então sempre tive muito o foco de ser alguém, assim. No início, meu foco, gente, era eu queria ser executiva, CEO de alguma multinacional. Era o que eu queria, assim, ó. Era o meu sonho de ser. Acho que o meu sonho era eu um dia poder chegar numa Forbes da vida e falar, olha lá, ela chegou naquele lugar. Só que as coisas na vida parece que acontecem de maneiras completamente, assim, saem do nosso controle, né? E aí eu fui pra faculdade. Na faculdade, no meu último semestre, tive uma professora que ela me influenciou, ela falou pra mim que poderia ser muito importante. Naquela época eu me formei em 2012 e ela tinha falado assim, olha, é muito importante você sair daqui da faculdade falando o inglês fluente. Então foi quando eu mudei para os Estados Unidos a primeira vez para poder aprender a falar o inglês. Fui para lá, voltei pro Brasil e terminei o último semestre que eu estava de faculdade. Aí na volta eu tive algumas empresas que eu passei e aí finalmente eu entrei numa primeira multinacional que era aquele meu sonho. E eu entrei, eu tinha 20
20 anos de idade, 21 anos de idade. Quando eu entrei na minha primeira multinacional, que era o sonho que eu tinha. Ralou horrores. Ralei horrores. Olha, eu vou te dizer que era difícil, viu? Eu trabalhava com eventos na época e por ser mulher, às vezes era muito complicado, porque eu trabalhava em evento, área noturna. Você negocia com muito homem, você negocia com pessoas de todos os tipos, então era bem difícil. Mas pra mim foi uma baita de uma escola. Essa primeira multinacional que eu trabalhei era uma empresa do ramo de cigarros. Então vocês imaginam o quanto que é uma empresa que só tem homem, só tinha homem, era complicado de você negociar, de você mostrar a força. E eu trabalhava já na área de marketing, então já tinha que ajudar a equipe, correr atrás das coisas, mas graças a Deus foi aquela escola que, nossa, me ajudou muito, muito. E aí eu saí da multinacional, saí dessa empresa para poder fazer o meu mestrado fora do Brasil. Que era o meu sonho, fazer o mestrado fora. Porque como eu queria chegar no topo lá da carreira, o CEO, eu falei, eu tenho que ter um mestrado, eu não posso. Senão, se eu não tiver esse mestrado, eu não vou chegar em lugar nenhum. E eu tinha muito aquele negócio. E eu preciso dele, o fora do Brasil. Querendo ou não, o nosso Brasil, ele ainda dá muito valor às coisas que vêm de fora. E aí, por esses motivos, essas coisas aqui ou ali, eu acabei indo pra lá pra poder fazer o meu mestrado. Mas você aprendeu muitas coisas, eu imagino, também nessa sua vivência nos Estados Unidos, né? Não só trazer o que vem de fora, mas essa diversidade toda de viver em outro país ainda muito jovem, aprender um outro idioma, ralar. Isso também deve ter te ajudado a te constituir, eu imagino. Ixi, muito. Que você aprende muito com as pancadas da vida, né? Porque não é nada fácil você ir para um outro país, uma cultura diferente, pessoas que se comportam completamente diferente do que as pessoas que você está acostumada no seu país de origem. É difícil, não é fácil não. Mas assim, eu acho que tudo que onde eu ia, com quem eu conversava, como eu falei, eu sempre levei esse negócio de ser muito estrategista. Eu sempre tive na minha cabeça que eu era a média das 5 pessoas que eu mais ando. Ah, eu adoro essa... Eu amo isso, gente. E eu falo isso pra todo mundo. De fato, você é a média das 5 pessoas que você anda. Isso aí é pra qualquer um em casa. Pode reparar quem é os seus amigos, quem é a sua esposa ou o seu marido. Dá uma olhada. Se você não é a sua média, você realmente é a média. Exatamente. Inerente. E aí eu sempre fui muito preocupada com isso. E aí, quando eu tava nessa média, que eu virava a melhor da minha média, eu falava, opa, eu tô no lugar errado, vamos já dar uma melhorada aqui, já vamos pular um pouquinho essa média dessas 5 pessoas. E eu sempre fui assim desde nova, sempre fui muito. E lá nos Estados Unidos isso me ajudou bastante. Porque assim que a gente chega, tem muito brasileiro que vai para os Estados Unidos e acostuma com aquele negócio de tipo, só falar português. Não, e eles só quer falar português, só quer... o subemprego nos Estados Unidos, ele paga muito bem, você consegue viver muito bem. Então as pessoas não querem se esforçar para aprender a falar o idioma ou ter um emprego melhor, assim, porque tá bem, tá com a condição financeira melhor do que tinha no Brasil. E pra mim não era assim, eu tinha que correr sempre além. Então eu era bem cara de pau mesmo. Então eu tive muita sorte, às vezes acho que não sorte mesmo, acho que era realmente a sacada de estar na hora certa com pessoas certas. E aí com isso eu tive muita oportunidade lá e que me ajudou muito também quando eu voltei para cá. E eu estava observando assim, Sara, essa tua constituição toda, porque você é formada em publicidade e propaganda, você foi construindo tudo isso e você virou essa mulher estrategista, bem posicionada e etc. E você deve usar isso hoje também, porque você é uma super influenciadora digital, né? Eu acho que a gente tem que usar, né? Tem que ficar o tempo todo, acho que, analisando a situação, analisando o que a gente tem pela frente, o que a gente quer conquistar. Porque se você não for com uma estratégia, você fica meio perdido. E ainda mais nesse meio que hoje eu me encontro, que é a vida pública, para se perder é muito fácil. Para você se deixar levar por muita opinião dos outros, ou você cansar, porque às vezes cansa um pouco esse negócio da exposição. É muito difícil. Então você tem que ter muito foco no que você quer, tem que correr atrás daquilo, não pode ter medo de ir atrás. Então tem que ter uma boa estratégia, tem que observar muito bem quem está ao seu lado, como estão as coisas. Às vezes a gente se perde, que não tem como. Às vezes tem muita gente que é melhor do que nós, às vezes no jeito de falar, no jeito de se comportar, mas faz parte, eu acho que faz parte do aprendizado. Então eu acho que tem que ter muita estratégia e tem que ter um foco. Se você tem um foco ali, se tem uma coisa que você quer alcançar, não esqueça daquilo. Por mais que você se distraia no meio do percurso, não esqueça daquilo. Tem uma frase sua que você me falou fora do ar hoje que eu gostei muito. A vida reserva surpresas que você nunca vai imaginar. E você estava me contando que na pandemia você estava numa transição aí de carreira e em um determinado momento te chamaram para ir pro Big Brother. Então, quer dizer, você foi de uma situação onde você estava sem trabalho, porque você tinha já declinado uma proposta. Sim. Porque você ia morar fora, correto? Exatamente. Então você saiu
de não ter nada para ir para um programa que, independente do gosto de cada um, que eu particularmente não assisto, mas que é um sucesso nacional, Sim. que consegue ter a maior audiência do país. E como é que você se vê hoje como uma mulher de negócios? Assim, o que mudou na sua percepção? Porque você já era uma mulher de negócios, você já trafegava aí nesse ambiente aí de multinacionais, e hoje você se tornou uma empresária autônoma, uma influenciadora e palestrante, enfim, você tem uma série aí de diferentes atribuições. O que mudou na mesa de negociação, Sara pré-Big Brother e Sara pós? Eu acho que o mais legal é que eu fui de CLT para virar o produto, que eu virei a influenciadora, e de repente agora eu sou a dona do negócio. Então eu acho que eu tenho as 3 visões muito bem distribuídas dos 3 lados da empresa. Então isso ajuda muito no dia a dia, me ajuda a lidar com a equipe, me ajuda a lidar com o que eu vou planejar pro futuro da empresa, como que a gente vai fazer as coisas. Ajuda muito você ter passado por, de fato, sabe, cada ladinho daquilo dali. Quando eu era CLT lá, é aquela coisa, a gente reclama de tudo. Ah, que meu chefe, aquele negócio. Sempre tem alguma coisinha pra reclamar. Quando você vem pro outro lado, você vira o produto, aí você vê, nossa, agora eu tô vendo que eu reclamava lá atrás, às vezes, da pessoa que fazia a propaganda ali, ou a pessoa que tava falando do meu produto, que ela não falava bem feito, que aí você já tá do outro lado. E quando você vira o dono do negócio, você fica, gente, não é nada fácil. E muita gente às vezes coloca um peso nas suas costas que você não tem noção da profundidade daquilo. Então eu acho isso que para mim foi pro meu crescimento pessoal e profissional foi enorme, porque eu passei por cada um dos pedacinhos ali do marketing, da publicidade, que hoje eu acho que sim, eu agradeço a Deus, na verdade, porque eu consigo levar com mais calmaria as coisas. Se tivesse passado, eu chegado direto, assim, por exemplo, hoje eu tenho alguns negócios, se eu tivesse chegado nisso direto, eu não teria, acho que, a maturidade para lidar com os problemas que vêm, sabe, com as diversidades. Problemas, sabe? Que a gente convive todos os dias das nossas vidas. Exatamente. Mas a diferença é como a gente lida com eles, né? Essa que é a grande questão, né? O pessoal que trabalha comigo até fala que às vezes eu sou tão calma que eu fico assim, gente, eu me estresso, assim, quando chega no negócio, eu já dou um negócio. Mas no dia a dia eu tento levar muito assim, calma. Vai dar tudo certo, gente. Dá tudo certo no final, não preciso me estressar. Porque se a gente se estressar, aí que você começa a focar no estresse e esquece do problema, do que você precisa resolver. Então eu tento, de fato, não ficar me estressando por causa de besteira, por causa de, às vezes, de ansiedade, né? Que a gente fica ansiosa pelas coisas que estão acontecendo. E focar na resolução do problema. Porque senão a gente não consegue resolver nada. Com certeza. E como é que era estar lá dentro daquela casa? Em um determinado momento você só esqueceu que você estava sendo filmado o tempo inteiro? Quanto tempo depois você esquece? Na verdade, eu acho que assim, nos primeiros dias você já esquece das câmeras. Óbvio que você tem uma noção que está sendo filmado, mas você não lembra o tempo todo, gente. Porque, você imagina, são 24 horas do seu dia, o tempo todo ali. Então você fica... O programa, ele durou 100 dias. Então você imagina que 100 dias, pessoas ficam... Você esquece que tem câmera. Até tem muitas câmeras que são visíveis pra gente. Mas a gente aprende a ignorar elas. Elas viram parte da paisagem, vamos dizer assim. Então, nos primeiros dias é mais complicado. Só que depois, assim, de 3, 4 dias, já não tem mais noção. Durante, então, tem as festas, que eles fazem as festas. Ixi, nessa hora não é que você lembra de nada. Porque aí você tá, tipo, em festa, se divertindo, tem muita música, tem muita gente falando. Aí que é a hora que você pensa, muita coisa acontecendo. Tipo, ninguém tá prestando atenção. Ninguém tá prestando atenção em nada. Mas estão, na verdade. Mas com certeza estão. E faz parte da estratégia relaxar, eu imagino. Porque se você tá o tempo inteiro ligado, eu vi você. Sim. E em determinados momentos, quando eu soube que a gente ia conversar aqui, eu falei, gente, ela é de fato uma grande estrategista. Inclusive se manter calma. Nessa hora, tipo, vou dar uma relaxada aqui, porque depois eu uso a minha energia pra dar conta, eu imagino. Mas você ficava bêbada? Menina, eu vou te dizer que eu ficava, viu? Eu não sei a adrenalina. Até você, que é super... Eu não sei se a adrenalina do programa, que a gente tá num... Porque é a única hora, você pensa, tem uma semana inteira de estresse, toda hora brigando por coisa idiota. Ah, porque colocou o copo onde eu não queria colocar. Por que brigam tanto, aí quando chega na festa, é o seu único momento da semana pra relaxar. Porque no dia a dia é muita confusão. Então chega aquelas horas da festa, é a única hora que tem música, porque nunca tem música pra gente lá dentro. Não tem uma distração, não tem uma televisão, não tem um rádio, um relógio. Então chega numa festa, tem barulho, tem música. É muita coisa acontecendo, tem um ambiente diferente. É a hora que você relaxa, é a hora que você, tipo assim, agora vou dar uma relaxada, porque eu mereço isso, sabe assim? Ó. É bem isso, é a hora que você dá uma relaxada. Mas se você pudesse voltar no tempo, você teria participado mesmo assim? Ah, teria. Mas por quê? Só porque você ficou
mais famosa? Por quê? Não, eu vou dizer assim, não tem nem por que eu não querer, porque querendo ou não mudou a minha vida e da minha família. Então, quando você vê que mudou de fato a sua vida e da sua família, por mais que tenha muitos lados difíceis, que esse lado da vida pública é muito complicado. Várias vezes já peguei meu celular, já quis, assim, tipo, deletar todas as redes sociais. Não foi uma, não foi duas, não foi três, foram várias vezes. Que eu falava, só quero voltar pra minha vidinha de antes. Só que não dá, porque hoje em dia grande parte do Brasil me assistiu, já sabe quem sou eu. Então não tem como eu voltar pra vida de antes, nem que eu queira. Então assim, aí você tem que parar, aceitar, pra pensar. E aí às vezes eu converso com a minha mãe começa a contar as coisas que ela fica orgulhosa de mim, a chorar, porque você pode ajudar coisas que eu ajudo minha mãe, de coisas que eu nunca imaginei na vida que fosse poder fazer por ela. Então é muito gratificante. Então passaria todo aquele perrengue de novo, com certeza. Qual foi o momento mais difícil? Eu vou passar a palavra pra você, que eu tô curiosa, que eu não assisto Big Brother. Qual foi o momento mais difícil lá? Olha, é que você não assistiu o programa, mas acho que a nossa edição foi uma edição muito pesada. Foi uma edição de Foi muitas... o da Carol Conká? Foi uma edição de muitas polêmicas. Então teve muitas polêmicas, muita briga, Então, assim, sugava a nossa energia. Eu não sei pra que de fora como é que o telespectador via. Mas pra nós, um dia parecia que era uma semana. Ah, não. A gente até comentava, gente, o pessoal da edição não tem como. Porque como é que eles vão editar esse dia inteiro pra colocar em meia hora de programa? Não tem como. Chocada. Era muito desgastante. Então, assim, a gente tinha uma hora que a gente ficava assim, pelo amor de Deus, só quero dormir, só quero ficar quieta. Porque era muita pressão, foi muita pressão. Foi uma edição que eu acho que saiu do convencional, do que já existiu já, do reality, já em outras edições, sabe? Foi a primeira vez que teve tanta polêmica num mesmo programa, de coisas diferentes. E pessoas de personalidades tão fortes e convictas do que elas eram. Acho que foi uma edição que ninguém tava preocupado com cancelamento, ninguém tava nem aí pra isso. O povo queria falar a mesma opinião, queria mostrar, queria correr atrás de defender o seu, sabe? De defender a sua opinião. Então era pesado pra quem tava ali dentro, era bastante. Nós, mulheres, precisamos nos atentar ao nosso direito de ir e vir e ocupar a cidade com mais segurança. Mas como? Nos comunicando. Pensando nisso, o movimento Mulheres Positivas não poderia ficar parado e, em mais uma parceria com a TIM, criou o Caminho Delas. Um mapa dentro do app Mulheres Positivas, construído coletivamente para mostrar locais de riscos e com histórico de assédio, para que se evite passar por lá. E assim, todas se unem para se sentirem mais seguras e livres onde quiser. O sistema é super fácil e já está disponível para você utilizar. E tem mais, se você já é cliente TIM, basta enviar a palavra mulher para 5550 e assinar a versão premium do aplicativo para ter acesso a apoio psicológico e outros benefícios. Baixe o app e vamos juntas imaginar a possibilidade de uma sociedade mais segura para as mulheres. Eu tenho um recado para todas as mulheres. A gente luta todo dia para conquistar nosso lugar, porque a gente sabe aonde quer chegar. A TIM também acredita na gente e sabe que para chegar lá precisamos de ações concretas. Por isso que a TIM se uniu ao app Mulheres Positivas e convidou outras grandes empresas para oferecer cursos e vagas para todas nós. E agora já são mais de 30 empresas nesse movimento. E quem é TIM tem acesso gratuito e sem descontar da internet. Big Brother é, na verdade, um reflexo de tudo que a gente vive na sociedade, porque são pessoas que estão lá e que são daqui da sociedade. Então, gente, é normal, são educações diferentes, culturas diferentes, de todo canto do Brasil, do sul ao norte do Brasil. Então, é legal de você participar disso. Agora, Sara, eu vou fazer uma pergunta e agora eu vou ser detalhista ali. Você falou há pouco, e é uma teoria que a gente também acredita muito aqui, que você é a média das 5 pessoas com as quais você mais convive. Sim. Você passou um bom tempo convivendo ali. Quem é a média da Sara? Então, gente, no programa ali eu fui total a média, porque aí você... Tanto que assim, eu até brinco, gente, no começo era muito eu e o Gil. Era eu e o Gil do Vigor, que tava lá muito no começo. Porque o pessoal não se aproximava muito da gente. Então a nossa média no início era nós dois. Tava mais fácil. Quando começou a juntar muito... Porque assim, são poucos participantes, eram 20 participantes. Quando começa você a virar a média de um grupo... Dá ruim, porque você começa a se levar pela opinião do outro. Exato. Aí, por exemplo, às vezes você é uma pessoa que é mais emocional. Só que você vê um amigo que é mais racional falando uma coisa. Você fica assim, ixi, será que eu preciso ser mais racional agora, né? Porque eu tô jogando um jogo que vale 1,5 milhão. Então, às vezes, é melhor eu levar em consideração o que o meu amigo racional está falando. Ou então você, tipo, vê o seu outro amigo que é mais coração, falando, não, mas assim, ó, vai desse jeito que eu acho que pode ser melhor. Então você se influencia, não tem como não se influenciar. Você vai ser influenciado sim por quem você
você anda no jogo, como você se comporta ali dentro. Não tem como, é impossível. O ser humano é assim. Ainda mais lá que não tem distração, não tem nenhuma internet pra gente poder, sei lá, pesquisar alguma coisa, ler um livro, sabe, distrair. Às vezes dá vontade de arrumar uma confusãozinha só pra ter uma distração. Olha, não, às vezes a gente não arruma, mas a gente se mexe a confusão dos outros. Pra que ter nem a distração, precisa, né? nem precisa. Mas você vê a confusão rolando ali, você fica, ué, por que não, né? Estamos aqui, né? Agora, o Gil é um cara também que eu acho extremamente estrategista, uma pessoa super bem posicionada, extremamente Sim. inteligente, bem formado Muito. também. E assim como ele, você, né, que é mulher, que é referência para muitas mulheres, você é uma mulher de negócios, né? Inclusive, você fez um rebranding agora da sua marca no Sim. Festival de Cannes, né? Como é que foi isso? Nossa, então, eu era loira enquanto tava no programa. E aí, eu tava numa fase que eu queria muito que o pessoal esquecesse o personagem da Sarah dentro do programa e me conhecessem como Sarah, sabe? Não a Sarah que participou do reality, mas conhecessem a Sarah de verdade. E eu falei, acho que pra eu mudar, pra eu ser a Sarah, pra eu voltar a ser eu, pra eu me sentir a Sarah de antes dessa loucura toda que aconteceu, eu preciso fazer alguma coisa, porque o ser humano é assim, né? Ele olha pro visual e é o visual que diz muito sobre uma pessoa. E eu falei, vamos mudar a cor do cabelo. Eu acho que a cor do cabelo seria uma coisa muito interessante. E aí, nossa, foi muito bom, porque na época, quando surgiu a ideia, surgiu uma empresa também que abraçou essa ideia também, que quis também abraçar a ideia, que acreditou muito nisso, que é uma empresa também que acredita muito nesse empoderamento feminino, que pra mim foi incrível. E aí a gente já trabalhou junto. Eu vim com a minha marca, que antes ela levava o meu nome, que era o Sarah Andrade Joias. E eu falei, não, tem que mudar tudo, eu tenho que ser a Sarah de antes. Esquece que eu passei por um reality show. E aí a gente criou a Ópia. Então mudamos o nome disso daí. E nada melhor do que eu acho do que chamar atenção para esse novo momento foi indo pro Festival de Cinema de Cannes, que foi onde a gente achou que ia chamar atenção para tudo isso que eu precisava naquele momento. Então foi uma estratégia, tudo ali pensado, calculado, o que eu podia fazer para conseguir fazer todas essas pequenas mudanças de uma forma que as pessoas notassem isso, né? Porque quando você tá só na rede social, é só quem te segue, ele é só a sua audiência que vê. E aí, quando você vai para um festival, um negócio maior fora do Brasil, ele chega a outras mídias também. Então, você consegue passar a sua mensagem melhor, né? Então, a gente fez esse rebranding inteiro aí, tanto da marca quanto da Sarah também. E você participa de tudo, Sarah, no dia a dia? Como é que é isso? O quanto você se envolve aí com a tua marca, com a tua empresa? O pior é que eu participo de tudo mesmo. Pior não, melhor, né? Então, mas é porque às vezes assim, você até meio que centraliza, né, as coisas. A gente tem que aprender, às vezes, não centralizar tanto. Porque eu tenho uma equipe, nossa, mega profissional. Inclusive, que acho que 98% mulher. Da equipe é mulher. A minha equipe, Sarah, pessoa física aqui, né, como figura pública, é totalmente feminina. E na empresa é quase todo mundo. Então, são muitas mulheres. Porque assim, a gente não vai puxar sardinha pra gente não, mas a gente tem um negócio diferente, né? A gente tem uma atenção especial aos detalhes, às coisas. Então, eu gosto muito de trabalhar com mulheres. Eu acho que, até por eu ter já passado esse preconceito no início de carreira... Mas você passou? Ai, passei. Não tem como não passar, né? Mas o que falavam pra você, por exemplo? Tá aqui porque é menininha bonitinha. Sabe aquela coisa, tipo, por que ela tá aqui? Por quem ela tá aqui? Então, assim, você fica... É difícil. Você viveu isso muito? Vivi. Acho que não em todas as empresas. As primeiras nem tanto, porque eram empresas mais familiares, eram empresas menores. Mas quando você vai para essas empresas de grande porte, não tem como. O pessoal fala demais. E é porque, às vezes, assim... não conhece a tua história, não sabe o que você fez. Então, por isso que eu sempre fiz questão de falar aonde eu estudei, o que eu trabalhei, as coisas que eu fiz, quando eu comecei, porque é pro pessoal entender, não é só a carinha, sabe? Assim, a gente tenta... porque a gente precisa mesmo. Tipo, tinha uma família que a minha mãe, ela até brinca. Que ela fala que ela não passou fome porque ela tinha farinha e açúcar pra comer. E aí eu falo assim, gente, eu escutei minha mãe falando isso a vida inteira. Você acha que eu vou... Nossa, até emocionante falar. Você acha que eu não vou correr atrás da minha vida pra poder ajudar ela no futuro? Então eu sempre, quis fazer de tudo pra ser uma Sarah por mim mesma. Pra poder correr atrás das coisas. Ai, desculpa. Uma pergunta. Quando você chegou em Cannes, no tapete vermelho... 2 perguntas eu vou te fazer. Que mensagem que você deixaria pra quem tá te ouvindo, te assistindo, meninas e mulheres que querem chegar onde você chegou e querem ir pro red carpet? E a segunda pergunta.
Quando você chegou lá no Red Carpet. Porque tava pensando já em te fazer essa pergunta. E agora que você deu essa deixa da sua mãe, eu falei, gente, é a ocasião perfeita. Porque deve ter sido muito emocionante pra você, né? Você chegar lá, Com certeza. muito mais lá, sem fazer preconceito com a Globo. Mas muito mais você tá lá no Red Carpet, em Cannes, sendo você, como empreendedora, como marca, do que uma personagem num reality show. Acho que simboliza muito mais, Nossa, né? com Como uma certeza, conquista com certeza. pessoal. Ainda mais pra uma mulher como você, que tem uns valores mais ligados ao desenvolvimento. É uma mulher de carreira, uma mulher ambiciosa também pro lado profissional. Sim. O que te veio em mente quando você tava lá? Bom, O quando que a gente- passava pela sua cabeça? Quando eu cheguei lá, eu acho que primeiro você não acredita muito nas coisas. Você fica meio, assim, em estado de êxtase, porque você não entende o que tá acontecendo. Porque você chega num país que eu não conhecia, uma cultura que eu ainda não conhecia, e aí você começa a entender o que tá acontecendo. Quando você anda na rua e você vê todo mundo, que a cidade inteira pra um festival como esse, e você começa... Eu já gostava de cinema desde antes, mas eu não... Acho que eu nunca tinha... Eu tinha tido a proporção do que era um festival daquele. Eu juro pra você, na hora que você entra naquele tapete vermelho, Ai, que aí infarto. você... Não, quando você tá no tapete vermelho, que você dá uma olhada, que tem aquele tanto de fotógrafo, aquele tanto de celebridades que você viu, assim... A vida inteira. A vida inteira, desde pequena, um pessoal que é, tipo, renomado no mundo inteiro. Então, assim, você fica muito assustado com aquilo tudo. E, assim, na hora que você tá passando pelo tapete, você fica ainda naquele negócio, o que tá acontecendo? Você não entende muito o que tá rolando. Mas quando você sobe a escadaria ali, que tem aqueles tantos de degraus ali que você sobe. Quando você chega no final da escada, e é você que passou tudo aquilo, na hora, eu comecei a desmanchar. Chorava. Acabou a maquiagem, chamou o Não, e maquiador eu falei de assim, novo. eu falei, meu Deus do céu, segura que eu tenho muita coisa pra fazer ainda. Eu não posso ficar chorando por causa da maquiagem. Só que não tem como, você fica emocionado, não tem como. E aí quando eu subi, primeira coisa que eu mandei mensagem já pro pessoal que trabalha comigo, eu falei, gente, deu tudo certo. Sabe assim, a gente conseguiu o que foi o foco da gente ter vindo pra cá. Deu tudo certo, conseguimos, entrei, tudo bem. Porque foi aquele negócio, vai que eu caio no tapete, gente. Não, Aquele total. negócio, meu Deus. Não, mas deu tudo certo. E a gente tava todo mundo muito tenso, muito nervoso, porque era a marca de cabelo, era a minha marca, era a Sara, então eram algumas coisas que estavam em jogo ali. E aí foi muito gostoso chegar ali em cima e ver que assim, gente, olha só onde eu cheguei, sabe? Tipo, como é que eu consegui isso daqui? Mas eu sempre falo que eu sempre fui muito focada nesse... Eu acredito muito, assim, em lei da atração e você querer aquela coisa e querer conquistar aquilo. Então, quando eu subi ali e vi aquilo tudo, eu falava, gente, não é que esse negócio dá certo mesmo, sabe? Tipo, não é que você de fato jogar aquilo que você quer pro universo e correr atrás, porque também o universo vai trabalhar sozinho. E você correr atrás daquilo, dá certo. Nossa, pra mim era... Aí eu já liguei pra minha mãe, já falei, mãe, já tô aqui. Já mandei foto, aquele negócio. Quando eu entrei dentro da sala lá, eu tenho... Os meus melhores amigos do Instagram são só fã-clubes, e são só fãs e fã-clubes. E aí eu já abri na hora, já fiz uns stories pra eles, pra agradecer eles. Porque se não fossem eles, eu também não estaria lá. Porque tem muita gente que... solta muita coisa negativa, então se não fosse essas pessoas que também diariamente me mandam uma energia positiva e coisas positivas pra mim, também não estaria lá naquele lugar. Então acho que eu tinha que agradecer quem fez parte daquilo pra mim. E foi real, eu tive um negócio de querer falar com todo mundo que me ajudou a estar ali. Então foi fã, família, equipe, todo mundo que me ajudou a chegar naquele lugar. E você literalmente foi longe, porque você é de Brasília, né? Sou... E aí essa é uma questão, né? Você é de Brasília, do centro-oeste do país, né? Fica uma coisa muito centrada na mídia de São Paulo e Rio. E você foi a mulher que falou, não, peraí. Eu sou daqui, eu vou pra onde eu Sim. quiser, ninguém vai me limitar, imagino. Então, como você falou, né? Tipo, de passar um recado pra todas elas, pensando isso que exatamente eu ia sobre falar. isso. É exatamente isso. Eu acho que é ter coragem, não ter medo de ter a coragem. Corre atrás, não vai ser fácil. Na hora que o negócio estiver mais difícil, é quando você tá perto de conquistar aquilo que você quer. Então não desista, porque nunca vai ser fácil. Sempre vai ter alguém pra poder tacar uma pedra em você, sempre vai ter alguém pra falar mal de você, sempre. Mas atrás dessas pessoas vai ter outras milhares que vão tá se espelhando em você, querendo estar ali como você. Então não desista, tenha muita coragem, porque você vai conseguir conquistar tudo. Então eu vim de uma cidade que não é preocupada com isso de
Brasília não é uma cidade que é muito preocupada com televisão, com, sabe, assim, em ir pra lugares. Não, Brasília é muito assim, acho que a gente tem meio que um mundinho Brasília, assim. Então, o pessoal não tem muita aquela vontade de sair, de ir pra uma São Paulo, Rio de Janeiro. Às vezes só por causa de trabalho mesmo, assim, que o pessoal vai. Mas não tem essa preocupação com a mídia. Então, eu nunca tive muito essa loucura, quero ser famosa. Então, eu nunca tive isso. Então, é o que eu falei, é como é engraçado, como a vida dá umas reviravoltas que você nunca imaginou, assim. Meu sonho era, sei lá, trabalhar em multinacional, conhecer a ONU, aqueles negócios que não tinha nada a ver com a vida que eu tenho hoje, sabe? Que é essa vida pública que eu tive que aprender diariamente a lidar com ela. A vida pode até te surpreender, né? Mas milagre também não, porque Milagre você correu não faz, atrás, né? Exatamente, milagre não faz. Não temos tempo. Um livro, um filme, uma mulher que você admira. Eita, vamos lá. Eu acho que um livro que eu gosto muito, eu indico pra todos, é Pai Rico, Pai Pobre, porque eu acho que ele leva tem um mix muito bom ali das coisas da vida pessoal e do que você pode educar ali as pessoas que estão ao seu redor. Então, acho que é muito bom. Filme, eu vou falar uma série, porque eu acho que é uma série que diz muito sobre a Sarah e o que eu tive da minha carreira, assim, que é Mad Men, que é uma série de publicidade que eu acho incrível, assim, pra quem. E tem muita estratégia também. Muita, então é muito legal pra quem, até pra quem gosta dessa área de marketing, publicidade, vale a pena, que eu acho muito bom. E uma mulher, eu acho que eu falaria. Gente, eu falaria a nossa Helena Trajano maravilhosa, não tem como não falar, porque eu acho que ela hoje, pro que eu tenho sonhos de ser como empreendedora, ela é destaque no Brasil, com certeza, a nível mundial, né, inclusive agora. Sarah, assim, você falou algumas coisas aqui que eu queria só um pontinho pra gente puxar. Você falou de ser cara de pau, né? Eu chamo isso de ter atitude. Eu queria que você falasse rapidinho sobre isso para as mulheres que assistem aqui o Mulheres Positivas. Atitude é importante, né? Olha, é legal tocar nesse ponto, porque assim, a pessoa da Sarah, ela é muito tímida. E ninguém acredita quando eu falo isso. Porque sempre fui, desde nova, muito tímida. Só que como eu queria conquistar o que, graças a Deus, eu estou conquistando a cada dia mais, a cada passinho de formiguinha, eu tive que passar por cima da minha timidez, ter muita atitude, ter muita coragem de aparecer, colocar a cara ali pra jogo, não ter medo, mas às vezes eu tô lá tremendo as pernas aqui, ó, de verdade. Às vezes a gente tá tremendo, mas eu falo, não, eu preciso disso, eu preciso ter essa coragem, eu preciso correr atrás. Então, esse lado meu tímida tem que ficar de lado. Então, gente, vai lá, vai fundo, coloca a cara lá, se joga, não tenha medo, tenha muita coragem que vai dar certo, tenho certeza. Sarah, obrigada. Obrigada, Espero gente. te receber outras vezes aqui conosco. Gente, eu quero vir e voltar de novo, eu amei. A gente Que pena que foi tão rápido esse bate-papo. Então passa muito rápido. Passa muito rápido, eu amo isso. Precisamos de uma nova oportunidade, então obrigado, Sarah. Obrigada a vocês. E não se esqueça que a entrevista completa com a Sarah Andrade fica disponível gratuitamente no aplicativo Panflix para você ver e rever a hora que você quiser. Se você ainda não baixou, corre já para sua loja de aplicativos e faça o download. E até semana que vem com mais uma Mulher Positiva. Mulheres Positivas. Oferecimento TIM e Mulheres Positivas. Um app criativo com oportunidade para todas. Realização Jovem Pan News.